Olá, queridos, queridas. Rafael Mendes, da Gazeta do Povo, coluna Gas Conecta, trader de vendas. Hoje a nossa entrevista é com uma autoridade no assunto. Hoje o tema da nossa entrevista é Unbound Marketing, como construir uma estratégia exponencial usando marketing em ambiente digital. O entrevistado é Rafael Kiso, o autor do livro best-seller Unbound Marketing. Rafael, seja muito bem-vindo aqui e eu já abro com a primeira pergunta. Quem é o Rafael? Quais são os seus big numbers? Por gentileza, seja muito bem-vindo. Legal, eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra bater esse papo aqui sobre o Unbound Marketing e também sobre a minha carreira aqui, breve carreira, junto com a MLabs e junto com meus outros negócios, né? Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda, aprendi muito cedo de que tecnologia era meio, não era o fim, então eu fui buscar muito entendimento sobre o comportamento do consumidor, sobre a experiência do consumidor, e por isso que eu comecei ali na publicidade e propaganda, apesar de ter um background totalmente voltado para exatas, TI, ter começado minha carreira como programador, analista de sistemas, ter evoluído nesse universo, onde meu primeiro negócio começou ali. Mas em termos acadêmicos, então fiz essa publicidade e propaganda, depois eu fui evoluindo para a gestão de inovação, MBA em marketing e comecei a ampliar mais o meu entendimento sobre marketing mesmo. Porque no começo, quando eu fui para publicidade e propaganda, eu fui muito para comunicação, fui muito para entender um lado apenas, né, dessa história toda. E como eu já tinha esse background de tecnologia, minha primeira graduação não terminada foi de engenharia de telecomunicações, eu havia feito processamento de dados, enfim, já tinha um background grande, eu consegui fazer essa mistura, esse mix entre o meu conhecimento de tecnologia com esse conhecimento, vamos dizer assim, mais de humanas. Isso foi o meu diferencial ali ao longo de anos. E o meu primeiro negócio, que foi o meu primeiro negócio voltado já para esse ambiente digital, se chama Focus Networks. Ele começou como uma fábrica de software para a web, criando sistemas para a web, transformando sistemas legados em sistemas web. Nosso primeiro grande cliente foi o Banco Itaú, depois a gente trabalhou para a Intel, até que chegou um momento que a gente começou a trabalhar para as grandes agências de publicidade. E ali a gente teve mais contato, inclusive, com esse lado de humanas, né? Então, eu já venho desse background mais TI, fiz essa mistura, foi o meu grande diferencial durante anos. E aí depois, mais para frente, né, ao longo dessa história toda, fui desenvolvendo e ajudando várias marcas nacionais e internacionais a terem maior presença no ambiente digital, até que começou a surgir a tal da Web 2.0. Então a gente começou a ajudar muitas dessas empresas a desenvolver projetos na Web 2.0. A gente participou do projeto da primeira rede social da Chevrolet, por exemplo, que se chamava On the Road Again, depois de intranet, extranet de Intel, de vendas, e a gente foi fazendo um monte de coisas, até o ponto que eu comecei a entender que algumas das coisas que a gente fazia poderiam ser replicadas para outros clientes. A gente começou a entender mais a lógica, não necessariamente a fórmula ali, mas entendemos a lógica e fomos adaptando essa lógica de acordo com o contexto de cada um. Em 2017, eu fui eleito o melhor profissional de planejamento estratégico pela ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Foi um reconhecimento do mercado, votos do próprio mercado, dos clientes e tudo mais. E isso provou para mim vamos dizer, foi um marco, né? Foi um milestone que provou para mim essa tese dessa experiência de anos anteriores com essa lógica toda. E aí, quando você pergunta, né, big numbers hoje, faz então essa história toda rapidamente, faz 23 anos, né, que eu já estou nesse mercado, já inserido aí na internet, né, desenvolvendo projetos, atuante. Em 2012 nasce a ideia da MLabs. A MLabs em si nasce para o mercado em 2015, a ideia em 2012, mas para o mercado em 2015. Então a Focus Networks ela chegou a ser uma das maiores agências digitais do país. Começou em 99, então começou muito cedo, né? Chegou a atender várias grandes marcas nacionais e internacionais. Em 2012 nasce a ideia da MLabs, em 2015 a MLabs em si nasce. A MLabs, depois de 2 anos, atingiu 25 mil clientes, depois de 5 anos, 230 mil clientes. Então foi assim uma evolução muito a ver também com os big numbers dos meus negócios, né?
Em 2020 eu lanço o Marketing na Era Digital junto com a Marta Gabriel, que é a segunda edição, que ela havia lançado inclusive em 2010, então, portanto, 10 anos depois, ela me convida para reescrever o livro atualizado e tudo mais. É um best-seller, é o livro mais usado hoje na academia. E aí, em 2021, eu lanço o Unbound Marketing, que é o consolidado dessa história toda, porque quando em 2017 eu ganhei esse prêmio, né, esse reconhecimento, ali surgiu a ideia dentro de um livro para que mais pessoas possam ter resultados semelhantes, para que mais pessoas possam ter resultados exponenciais, usando principalmente as mídias sociais. A gente já estava muito inserido nisso. Uns anos para escrever. Alguns dizem que eu levei 23 anos para escrever, porque precisou passar, né, 23 anos de experiência para poder chegar lá, mas escrevendo mesmo, eu fiquei uns 2 anos ali escrevendo. Então, 2021 eu lanço, 2022 eu lanço junto com a Marta Gabriel uma edição, um livro digital, disponível apenas para Kindle do Trends, do marketing na área digital, que é a nossa ideia de visão de futuro para o marketing, inclusive. Então, são 3 livros hoje escritos, já vem alguns outros livros aí, vem nova edição do Marketing na Área Digital, vem uma outra edição aí do ano que vem. E nas próprias mídias sociais eu tenho criado conteúdo todos os dias. E essa é uma missão minha para ajudar as pessoas a tomarem decisões com base em dados. É uma missão que, de alguma forma, converge com a missão da própria MLabs, que converge com a missão da própria Focus Networks, que ainda está no mercado, porque ambas têm vamos dizer, uma visão de chegar em um lugar onde todos os negócios estejam mais maduros digitalmente, maduros pensando cada vez mais com base em dados. Uhum. E só para ter uma dimensão, na Focus Networks, o nosso slogan é Growth with Data. Então, já está ali no próprio slogan da Focus, que hoje se tornou mais uma consultoria de marketing e tecnologia, você crescer com base em dados. E na MLabs, que é uma plataforma de gestão de mídias sociais, escalável, super acessível, pensada para ajudar os pequenos precisam cada vez mais de ferramentas profissionais, precisam cada vez mais de dados também para crescer. Porque os grandes crescem porque tem ferramentas, tem consultoria, tem agência, tem um monte de gente que consegue analisar esses dados. E já os pequenos não conseguem, nem têm noção disso. Fazem tudo muito no chutômetro, né, no termo popular. Então, a própria MLabs ela tem isso como roadmap, como visão de implementar cada vez mais funcionalidades baseadas em inteligência artificial, baseadas em dados, para que a gente possa ajudar esse pequeno a evoluir e ganhar mais maturidade, mas sempre com muito base em dados. Então, a gente tem esse consolidado aqui, uma história rapidamente curta aí para mostrar um pouco de quem eu sou, de onde eu vim, né? Agora, para onde eu vou, ainda tem muita coisa. Legal, Rafa. Obrigado pela resposta. Segunda pergunta. Uma matéria no site Neofeed. O futuro do marketing não está nos influenciadores, mas nas comunidades. Diz o seguinte: é preciso construir uma forma de ter pessoas que advogam por aquela marca e criar um espaço onde a conexão seja mais direta. Como especialista que você poderia falar um pouquinho desse estudo? E você crê nesta afirmação que ele citou? Faz sentido? Faz total sentido. E na prática, tem um ponto aí que é importante é, fazer uma correção, vamos dizer assim, né? Porque todos nós somos influenciadores em menor ou maior grau. E esse é o ponto dessa provocação. Porque quando a gente fala de influenciadores digitais, a gente fala daquele estereótipo de influenciador que nasceu alguns anos atrás, em função do blogueiro ou blogueira ou youtuber, né, tal. Mas no fim do dia, todos nós somos influenciadores. E quando a gente começa a entender cada vez mais disso, a gente começa a perceber que o nosso próprio cliente, no final das contas, dentro das mídias sociais, tem um poder de influenciar um outro potencial consumidor muito maior, né? Tem um potencial muito maior do que, às vezes, um mega influenciador. Então, a gente tem níveis de influenciadores. Dentro de uma estratégia, é importante trabalhar com esses níveis todos, não trabalhar com uma coisa ou muitas vezes essa é a discussão. A gente pode trabalhar com um macro influenciador, que é muito bom para colocar um produto ou um serviço no radar. Esse macro não precisa, muitas vezes, nem consumir aquilo, ou não ser um especialista naquilo, mas só o fato de aparecer com aquilo na mão ou falar, já coloca no radar de muitas pessoas, porque é popular.
Aí a gente tem um segundo nível, que é um influenciador especialista, que aí, eventualmente, você vai ter que encontrar no seu mercado quem são as personalidades que têm formação de opinião, que tem uma certa popularidade, mas só fala de um assunto, é muito específico. É uma pessoa que tem uma autoridade muito grande em um único assunto, seja na saúde, ou seja na engenharia, seja, sei lá, em qualquer um dos setores aí. E aí você pode co-criar com aquela pessoa, pode fazer uma live, um collab, ou co-criar até produtos. Aí a gente tem um terceiro nível, que é um nível mais próximo da conversão, que aí vem o cliente, mas o cliente no sentido do depoimento, no sentido da prova social mais clássica. Porque o cliente, ele dando o seu depoimento, fazendo um case de sucesso para casos de negócios B2B, você aproxima mais da realidade daquele potencial cliente. Então, aquele potencial, ele olha para aquilo e fala: será que isso é para mim mesmo? Então, se tiver uma outra pessoa, você resolve muito, quebra muito a objeção, seja para um negócio ou para um caso de pessoa física. Aí a gente tem o quarto nível, que é depois da compra. E esse quarto nível, geralmente, são aqueles clientes de primeira viagem. Eu tinha uma expectativa, comprei. Será que isso resolveu ou não resolveu? Funcionou ou não funcionou? E ali, na minha estratégia, até no Unbound Marketing eu falo mais disso, eu prefiro posicionar os micro-influenciadores nesta quarta etapa. Por quê? Porque quando você posiciona o micro-influenciador na quarta etapa, ele necessariamente tem que consumir o produto, porque ele está na quarta etapa, então portanto, é pós-venda. Então, ele precisa se tornar um cliente, ele precisa consumir, ele precisa ter mais profundidade na fala, a ponto de ter essa autenticidade. Falar: eu estou falando porque eu consumo. E porque quando alguma empresa não usa dessa forma e usa o micro-influenciador antes dessa quarta etapa, invariavelmente eles transformam os micro-influenciadores em meros vendedores. Dão um cupom de desconto no nome desse micro-influenciador, esse micro-influenciador fica fazendo panfletagem digital por aí, e a taxa de conversão pode até vender, mas a taxa de conversão não é tão alta quanto se fosse feito na quarta etapa. Então, na quarta etapa, ele se torna um cliente, é mais próximo até do que um cliente real, porque é um micro-influenciador, mas tem um certo alcance. E aí temos a quinta etapa, que seria a experiência compartilhada desta jornada toda que eu estou citando aqui, que é quando aquele cliente, de fato, curtiu muito, gostou muito, houve a recorrência. A pessoa voltou para comprar, consumir, e a experiência foi super positiva ao longo da jornada toda, a ponto dela se tornar um promotor ou uma promotora dentro das mídias sociais. E aí, geralmente, é o cliente mesmo. Não é nem aquele que é mais próximo do cliente, como o micro, aí geralmente é o cliente mesmo, onde a gente pode esperar que um cliente fale da gente, indique a gente, o que é ótimo, mas a gente também pode incentivar que o cliente faça isso. Né? Uma coisa é esperar que isso aconteça naturalmente, mas outra coisa é incentivar que isso aconteça. Então dá para criar programa de indicação, dá para até na embalagem, intervir na embalagem para a embalagem ser mais instagramável. Dá para a gente criar um programa que transforme clientes em nano-influenciadores, como a Boticário fez. O Boticário criou um programa chamado Geração Boutique, transformou 200 consumidoras em creators, em nano-influenciadoras, dando curso para elas de como fazer uma boa foto, de como fazer um conteúdo, uma legenda, de como é que é a iluminação, como é que faz de fato ali, o que é o Instagram, como é que funciona a hashtag e tudo mais. Para quê? Para que essas 200 consumidoras pudessem falar sobre aquele assunto, criar conteúdo sobre aquele assunto. Não é fazer a propaganda em si. Não é apenas ali o tal da depoimento, né? Quando a gente olha lá para aquela terceira etapa de depoimentos, por isso que eu disse, é diferente. Porque aqui na última etapa não é depoimento, é conteúdo. Então, no caso do Boticário, são 200 mulheres acima de 40 anos falando sobre pele, falando sobre envelhecimento, falando sobre as dores, necessidades das outras consumidoras, debatendo esse assunto e ensinando as outras consumidoras a usar o produto. E isso é muito legal. E nesse caso em específico, 200 consumidores já fizeram mais de 9.000 publicações no Instagram. E aí, voltando para a pergunta inicial, as comunidades são mais importantes do que os influenciadores? Certamente a geração Boutique criou-se uma comunidade em torno daquilo, que são essas 200 consumidoras, é uma comunidade em torno da marca, já são brand lovers, né? Então já são mulheres que já amam a marca, já consomem a marca, tem uma força hoje 8,7 vezes maior de influência do que um public post de um macro influenciador. Então vai acabar o macro influenciador? Não, porque ele tem o seu espaço e tem um objetivo, mas certamente a gente está enxergando cada vez mais
a necessidade de se implementar programas como esse para transformar clientes em nano-influenciadores, criar verdadeiras comunidades em torno da marca e não apenas esperar que isso aconteça espontaneamente. Dá para premeditar, dá para planejar. Só um ponto aqui de atenção. Muitos, até influenciadores, citam que tem uma comunidade. Ah, minha comunidade, colocando como seguidores como comunidade. E na prática, isso não é comunidade. Então, comunidade pressupõe colaboração entre as partes, contribuição verdadeira, pressupõe uma governança que não seja top-down, que seja de fato compartilhada. Você pode, inclusive, empoderar pessoas que contribuem mais para aquela comunidade para que elas gerenciem e monitorem ou moderem as outras pessoas. Então, tem uma governança diferente do que uma coisa top-down. Um influenciador que só fala de si nas mídias sociais, da sua vida, do que veste, o que come, etc., não tem uma comunidade. É top-down. Eu estou falando o que eu quero falar e vocês que me escutem, né? Então tem seguidores, não tem nada de errado com isso, né? Você tem apenas seguidores. Mas agora um negócio, ou uma marca, ou um creator que já entendeu que não é a ideia não é falar sobre si, sim falar com as pessoas, para as pessoas, sobre aquilo que elas têm de dor, necessidades e desejos, para que elas contribuam, inclusive, com os temas que eles querem discutir, etc. Aí sim você começa a ter características de comunidade. E aí a gente começa a ter esse poder mesmo dos nano-influenciadores atuantes ali em torno de uma marca. Então, é uma coisa mais planejada do que parece, né? Do que hoje a gente vê numa manchete, alguma coisa desse tipo, né? Então, essa é a grande diferença das duas coisas, mas todos, na maneira mais teórica possível, todos são influenciadores. É que na prática a gente tem o estereótipo do influenciador, que todo mundo imagina, mas todos somos influenciadores. Rapaz, que aula, hein? Que coisa incrível, meu Deus. Bom, nós estamos entrevistando Rafael Kisso, né? Autor do livro best-seller Unbound Marketing, como construir uma estratégia exponencial usando o marketing em ambiente digital. Rafa, nós falamos aqui do teu livro, e em 2021 você lançou o livro Unbound Marketing pela editora DVS, e eu queria entender o que te levou a escrever este livro. Eu sei que você falou um pouquinho, né? Eu acho que está muito ligado aos seus valores como indivíduo e como empreendedor também, mas eu queria entender o que te levou a publicar este livro. É, E até, se você são tiver, duas se você razões. tiver, se você tiver ele aí, quiser mostrar, pode mostrar, porque eu vou mostrar. Eu não é uma coluna opinativa, né? Mas assim, eu sou fã, Aí, ó, então você já tem ele aí, ó. eu tenho o livro. O meu tá aqui, ó, só que a luz tá meio, tá estourando ele aqui, mas ele tá aqui atrás de mim. Então, tá Tem o aqui, marketing na ó. era digital e tem ele aqui atrás de mim. Tá aí. Esse é um livraço, galera. Vai lá, Muito Rafa. bem. São duas razões. Acho que a primeira que eu quero citar aqui tem muito a ver também pela razão no qual eu escrevo todos os dias, né, pelo qual eu faço conteúdo todos os dias, que é realmente compartilhar conhecimento, que é compartilhar insights, que é para as pessoas tomarem decisões com base na lógica e não na mágica que geralmente você encontra por aí. Muitas vezes, quando a gente vai ver algum post ou vai acompanhar algum perfil, isso, inclusive, na época que eu comecei a criar conteúdo, foi o gatilho para mim. Eu via muita coisa superficial, eu via muita coisa baseada em fórmula, muita coisa parece que mágica. Ó, faça 3 posts por dia, tipo, dá 2 cambalhotas, 3 posts por dia e você vai ter sucesso, né? E na maioria das vezes eu olhava aquilo e falei, mas com base em quê? Qual é o fundamento disso, né? E tudo mais. E aí eu falei, bom, acho que isso eu posso fazer alguma coisa para mudar, de fato, para ajudar as pessoas, né, a olhar de uma maneira diferente. Por isso que hoje o meu lema é não existe mágica, existe lógica. E eu bato nessa tecla sempre. E quando eu fiz o livro, quando eu pensei, né, e coloquei o livro, a primeira ideia nasceu em 2017, quando eu venci lá e fui reconhecido como o melhor profissional de planejamento, eu entendi que eu tinha, de alguma maneira, entendido várias lógicas, de várias metodologias diferentes, inclusive, a ponto de ter construído um framework que era usado na minha própria empresa, mas que eu não queria ficar com aquilo restrito para mim, assim, como se fosse algo guardado, né, numa caixa com uma chave de ouro, falar, meu, é só meu, e isso vai ser meu diferencial. Muito pelo contrário, eu entendia que quanto mais eu compartilhasse esse conhecimento, melhor seria até para o próprio negócio, para o reconhecimento do próprio negócio, né? Pelo reconhecimento assim, puxa, isso é tão incrível,
funcionou para vocês, que eu quero também ser cliente de vocês. Porque quanto mais a gente criava conteúdo e quanto mais eu falava sobre esse assunto, mais eu atraía, inclusive, clientes. É o tal do inbound em primeira instância, né? Obviamente que eu também estaria ajudando outras agências e está tudo certo, porque tem espaço para todo mundo, né? E estaria ajudando também aquelas empresas que não têm uma agência e está tudo certo, porque eu também estaria ajudando essas empresas. Então, eu sempre tive essa missão de compartilhar conhecimento com base na lógica, de fazer as pessoas terem mais resultados. Eu entendo, e eu acho que eu entendi isso muito cedo, que quanto mais eu compartilhar conhecimento, mais eu vou ter retorno de alguma forma. Não dá para premeditar o que é esse retorno, mas é aquela história, estou contribuindo e isso deve me retornar. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo, é claro, que é a história realmente da gente ter aplicado isso durante 2 décadas. Então, assim, não foi 2 meses, né? Não foram 2 anos, foram 2 décadas aplicando e aprimorando, aplicando e aprimorando. Ao longo de anos, aplicando várias metodologias, errando, né? Olhando aquilo que aconteceu e para diversos segmentos. Então, a gente atuou em 2 décadas com construção civil, com saúde, com indústria que fabrica avião, indústria que fabrica preservativos, indústria que fabrica chocolate. A gente trabalhou com bebidas, né, diversos tipos de bebidas. Então, assim, a gente trabalhou com muitas indústrias a ponto de aplicar para pequenos, médios e grandes, indústrias diferentes, e entender, assim, caramba, a gente conseguiu chegar numa equação, numa lógica que funciona para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho, que é essa lógica baseada na jornada do cliente, como espinha dorsal de um planejamento. E você vai trabalhando aí as diferentes metodologias ao longo dessa jornada, pegando aquilo que realmente faz sentido e conectando elas, e não jogando uma contra a outra, porque na época que eu comecei a escrever, existia esse embate entre o inbound e o outbound. Então, muitas agências de inbound nascendo, batendo e crucificando, né, as agências de outbound. Isso não funciona, não sei o que e tal. E aí depois começou a surgir o marketing de influência, tentando também derrubar todo mundo. Falei, o que é esse negócio de outbound embaixo? O negócio agora é trabalhar com influenciadores digitais, né? Então, assim, cada um tentando defender a sua metodologia, a sua forma de trabalhar e ninguém olhando de como é que você realmente usa tudo isso, o melhor de tudo isso numa orquestração. E isso me motivou pra caramba, porque a gente chegou nessa conclusão, a gente viu vários cases, de sucesso ao longo dos anos, e é claro, essa maturidade que eu comentei, essa experiência, esse tentativa e erro foi lapidando também essa história. Então não daria para ter escrito isso muito tempo atrás. Tinha que realmente acontecer quando aconteceu. Então, esses foram os 2 principais motivos que me levaram a escrever o Unbound. Que é um dos projetos, eu poderia focar, por exemplo, o Unbound somente para criação de conteúdo. Dá. Então dá para chegar nessa conclusão. Ou dá para focar em outras metodologias que sirvam. O que rege de fato é a jornada com 5 etapas, que eu fui além das etapas tradicionais da jornada do cliente, que geralmente a jornada do cliente ela para ali no pós-venda. Então você tem ali muitos conceitos, né, de jornada do cliente, mas que geralmente param ali, pós-venda. É como se fosse uma única etapa. Acabou o jogo, vendeu, vai para o próximo, vende para o próximo, né? Geralmente era assim. E eu já vim defendendo muito que depois da compra, a gente tem também outras etapas tão importantes quanto talvez as etapas que precedem a compra. Porque ali é a hora da verdade, de fato, né? A hora de, tipo assim, você pode até vender uma vez, mas vender 2 vezes para a mesma pessoa significa que você tem um bom produto, que significa que você tem um bom serviço, um bom atendimento, que a experiência foi muito legal a ponto das pessoas quererem voltar. Isso para um negócio ser sustentável é fundamental, porque vender uma única vez é muito mais fácil, concorda? Então, assim, por isso que eu acredito muito que as outras etapas são tão importantes quanto as etapas anteriores, e é isso que eu defendi muito. Como é que você tem um resultado exponencial? Como é que você sai de algo que é simplesmente baseado ou somente em mídia, em tentar vender para o próximo e começar a criar um negócio mais longevo, mais sustentável e que cresça ao longo do tempo de uma maneira muito maior do que você cresceria se você não fizesse isso. Porque um cliente indica para 2, para 3, para 800 hoje dentro das mídias sociais, e por isso que as mídias sociais fez muito parte ali da minha tese, porque para ser exponencial, realmente você precisa ter um poder de escala, e a ideia de você criar
promotores hoje têm tudo a ver com as mídias sociais para que essa galera comece a falar bem de você ali, né? E ali você começa a formar a tal da comunidade. Então, essas são as principais razões. Legal, Rafa, obrigado. E olhando lá na Amazon, é, eu vi um comentário interessante sobre o seu livro, tá? A nota do seu livro é altíssima, né? 4,8 de 5. E tem um comentário assim, ó. Livro técnico. Se você não é da área de marketing, vai ficar perdido. Como extrair o máximo de produtividade do seu livro e seu método, né? Eu gostaria que você advogasse contra esse comentário da pessoa aqui. Muito bem. É ao mesmo tempo que, se você olhar outros comentários, tem um monte de gente falando. Eu não sou técnico, não sou da área de marketing e esse livro tem me ajudado muito, né? É muito fácil de entender. Então, tem os dois lados. É claro que ele foi pensado para quem é de marketing, isso é verdade. Então, quando eu pensei no livro, eu pensei realmente para a turma que já tem afinidade com o mercado de marketing ou que só faz de comunicação. E pensando também em empresários que, de alguma maneira, entendem de marketing sem necessariamente ter feito uma graduação em marketing. Entende de marketing na prática ali, né? Ou seja, quando a gente fala de produto, de definição de preço, quando a gente fala de ideias e como é que eu coloco um produto no mercado, como é que eu faço ali uma certa campanha. De alguma maneira, todo empreendedor já se aventurou ali, já teve alguma experiência. Agora, quem não é nenhuma coisa nem outra vai ter mais dificuldade, naturalmente. E por isso que eu até recomendo que comecem no marketing na área digital, que é o outro livro, porque o outro livro ele é a base, ele explica os fundamentos das plataformas, tecnologias, o que é o marketing em ambiente digital, explica realmente os fundamentos. Já no meu livro, eu já parto do princípio que as pessoas já saibam o que é o marketing em ambiente digital, o que que é inbound, o que que é outbound. Eu não explico tanto, eu não vou, porque senão seria uma coisa infinita, né? Tem que fazer um livro 8 livros dentro de um livro só, né? Para explicar tudo. Então, tive que tomar essa decisão realmente de partir desse princípio para focar de verdade no framework. Falar, você que já tentou inbound, você que já tentou outbound, você que já tentou marketing de influência, é bem naquela história da maturidade, né? É um livro para quem já fez alguma coisa, é um livro para quem já passou por algumas experiências anteriores e não teve resultado que esperava. E não por acaso, né? Porque tentou fazer uma coisa só e não fazer orquestração e não tentou integrar as coisas, né? Então ele tem esse comentário, ele tem uma certa razão porque ele foi realmente pensado para um certo público. E até bom que tenha sido assim, né? Na minha opinião, qualquer planejamento, né? Se você não tiver clareza de quem você quer, com quem você quer falar, fica um negócio genérico demais e também tentando abraçar todo mundo não funciona. Então, foi uma decisão. Agora, ao mesmo tempo, eu tomei o cuidado de fazer um livro que fosse didático, que as pessoas, mesmo que não tivessem um grande conhecimento técnico, conseguissem entender a lógica que estava ali por trás, né? Então, por isso que eu dividi os capítulos em passos, né? Objetivo, depois vai para estratégia, tática, e depois o controle, e fui explicando ao longo dessa jornada ali do livro inteiro como que você vai compondo a estratégia. Então, não é uma coisa assim que você, a cada capítulo ele fala de uma coisa, né? Não, ele é um complemento. Cada capítulo vai te ajudando a construir, colocar mais um tijolinho, né? Vai colocando mais um tijolinho, para que você chegasse no final do livro com um planejamento montado. Então, essa foi a grande ideia, mesmo que você não tivesse um grande conhecimento. Mas o reunindo até a equipe em algum momento, né? No livro eu tenho essa proposta de você reunir o time, ou que seja 2 pessoas, mas reunir ali quem está envolvido no negócio para fazer um workshop de cocriação, para você discutir aquilo com as pessoas. Então ele é um livro que não é uma coisa assim, né, super apenas conceitual. Eu sempre tentei trazer exemplos, sempre tentei trazer cases e exercícios práticos para que você pudesse ir construindo junto o seu planejamento ao longo do livro. Então é isso, assim, tem e não tem razão, mas mas foi tudo pensado. Ó, essa pergunta foi feita exatamente para que eu pudesse humanizar ainda mais você aí, para quem vai ler o livro, tá? Boa. E olhando para esse processo de humanização, Rafa, minha última pergunta, obrigado por essa entrevista incrível. De novo, eu sou teu fã, né? Eu tenho o teu livro, sou fã do teu conteúdo, né? Te acho um gênio do marketing do Brasil, sem sombra de Muito dúvidas. obrigado, valeu demais. E, cara,
mas, de novo, assim, eu vi muita humanidade, mesmo você falando a palavra lógica, eu vi muita humanidade em você, assim. E, cara, olhando para essa humanidade que você possui, como que uma PME pode aproveitar do seu método na rotina dela no dia a dia, por favor? Acho que a lógica, né? Quando a gente fala de lógica, a gente pensa muito em frieza. E eu falo para você, assim, com exatas, eu sempre tive muita facilidade. Eu fui parar também em humanas, porque eu já tinha essa facilidade, mas acima de tudo, eu tenho essa facilidade de transitar esses dois universos. E por isso se tornou a minha missão, de traduzir aquilo que os dados querem dizer, né? De criar essas correlações que as pessoas não conseguem enxergar tão facilmente, justamente para que elas possam continuar fazendo o seu melhor, seja ali no lado de humanas, né? Então eu consigo transitar e consigo traduzir, consigo ajudar por esse lado que eu tenho. Esse eu tenho, de fato, assim, né? Não é por causa da lógica que eu sou apenas um robô ou alguém que é mais frio e mais calculista, né? Mais racional. Mas esse é o ponto, essa é uma característica. Desculpa interromper, mas os estoicos também têm sentimento, né? Boa, boa. Então, essa é uma facilidade, acho que isso dá para ver bem assim no livro e nos meus conteúdos no dia a dia, né? E como é que a gente ajuda os pequenos negócios? Hoje eu tenho muito mais consciência até de fazer conteúdos que sejam muito fáceis de entender, sejam muito fáceis de aplicar. Então eu divido até no meu dia a dia assim, em pílulas. Eu poderia, por exemplo, criar um carrossel no meu Instagram para falar sobre WhatsApp. Poderia criar um carrossel e dentro daquela legenda daquele carrossel tentar colocar tudo ali que eu acho que é importante. Hoje, até na minha metodologia de criação de conteúdo, eu faço um calendário transmídia. Eu penso muito em como que eu pego a mensagem central que eu quero passar para as pessoas, da importância, por exemplo, de um canal como o WhatsApp, em várias partes. Então, eu não uso uma única coisa para traduzir tudo isso, eu, na verdade, vou criando pedaços e fragmentos, um pedaço vai completando o outro. E eu posso usar os diversos formatos para isso. Então, eu uso Stories, eu uso Feed, eu uso a Live. Geralmente, o meu principal formato hoje é a live. Então, a live, ela ajuda, inclusive, a me aproximar mais daquelas pessoas para tirar as dúvidas dela. Então, se é um pequeno negócio, e geralmente pequenos negócios estão nas minhas lives, é ali o momento onde as pessoas mais perguntam, ah, mas isso aqui e aquilo ali e tal. Então, essa metodologia que nasce ali do Unbound Marketing do livro, mas que depois eh, ela vai sendo evoluída, porque o Unbound Marketing no livro ele já sofreu algumas evoluções, principalmente para a área de conteúdo, como, por exemplo, o calendário transmídia, que eu, inclusive, falo no próprio livro, né, sobre o calendário transmídia, ele teve algumas evoluções. Eu aplico isso no meu dia a dia, né? Eu não só escrevo, mas eu aplico isso no meu dia a dia, justamente porque essa é a forma mais fácil das pessoas compreenderem a mensagem que eu quero passar, em vez de uma única coisa só. Então, perceba que hoje no meu Instagram, no meu LinkedIn, geralmente eu trato de um tema na semana. Então, semana passada, eu falei bastante sobre podcast, então a semana inteira. Então, eu falei com quem tem podcast, eu falei com quem não tem podcast, da importância de ter um. Eu falei com marcas, da importância de marcas anunciarem. Eu falei com creators. Falei, olha só, se você criar, você vai ser um dos próximos grandes influenciadores do mercado. Falei com os pequenos. Então, assim, eu vou considerando os diversos tipos de público, mas sempre em pilas, sempre de uma forma mais fácil de ser consumido e de entender. E pensando sempre nos pequenos, até porque a IMLabs tem como foco falar muito com os pequenos. E hoje o meu perfil está muito conectado ao perfil da IMLabs, estrategicamente, para que eu seja uma autoridade, mas que eu transfira essa autoridade para a própria IMLabs e ali a gente conquiste valor, né, captando clientes, leads, etc. Então tem uma estratégia ali pensada para isso, né? Então a minha linguagem nas mídias sociais, ela também não é tão básica assim, porque o meu posicionamento de fato não foi ser o básico, não foi ensinar a pessoa a entrar no Instagram, né? Ou a simplesmente como criar um conteúdo ali no Instagram, mas sim para quem já está tentando, para quem já tem um perfil, para quem já de alguma maneira está fazendo alguma coisa e não está tendo resultado.
porque é aquela mesma lógica lá de trás quando eu criei o livro. Eu sempre pensei nisso, assim, eu quero ajudar as pessoas a dar um próximo passo, não a começar o negócio, porque já tem um monte de perfil falando sobre isso, como começar, né? Não é o básico. Então, para o pequeno, ele é o pequeno que já está testando alguma coisa, e ele vai me encontrar. Em algum momento ele vai me encontrar nessa jornada, porque ele vai tentar, e alguém vai acabar me indicando, ou ele vai acabar me vendo em algum podcast, algum lugar, e vai entender que ali comigo ele pode dar esse próximo passo. Ele vai entender mais sobre essa afirmação, né, de que não existe mágica, existe lógica, porque os pequenos, quando entram, é natural. Em primeira instância, eles tentam ir para a mágica, eles tentam ir pela fórmula, eles tentam seguir o que alguém está falando, não, faça isso, faça aquilo e tal, e tudo mais. É natural, normal. Assim como a gente, sei lá, quando a primeira vez a gente vai na academia fazer musculação, a gente não entende de fato a lógica. A gente vai lá e fala, ó, alguém passou aqui que você tem que fazer 3 séries de 12. Você não questiona, você tenta fazer. Mas aí você volta para casa, você olha no espelho e não vê resultado. 2 meses depois, não tem resultado. Mas por quê? Puxa, porque não é só musculação. Tem alimentação, tem o sono, né? Tem uma série, é aquilo que eu falei da jornada, é das outras coisas que estão conectadas que você precisa integrar para ter resultado. Não é uma coisa só. Então dá para fazer essa analogia com muitas coisas das nossas vidas, né? Mas esse é o fato. Então, na hora que as pessoas começam a entender, elas começam a enxergar a lógica por trás, e essa sempre foi a minha missão, vai continuar sendo. Então é isso, Rafael. Para o pequeno, não é para o pequeno que está começando agora. Eu tenho também nas minhas mídias sociais esse posicionamento. Não é para quem está começando agora, para quem já está tentando aí, já entendeu que precisa fazer alguma coisa diferente. Então o livro é assim, as próprias mídias sociais são assim, mas atendem também os pequenos. Rafa, como é que a gente faz para te encontrar? Como que a galera pode encontrar você? Hoje eu tenho apenas um único perfil no Instagram, apesar dos fakes, já são inúmeros fakes tentando passar golpe aí usando meu nome. Então já fica aqui o disclaimer, só tem um, que é o @rkiso, RKISO. Não existem outros, eu não crio outros para fazer teste, né? Muita gente me pergunta se é o caso. E eu tenho também no meu LinkedIn, só me procurar lá, Rafael Kiso, no TikTok também estou lá. Todas as plataformas eu estou, mas o LinkedIn, o Twitter, o LinkedIn, o Instagram e o TikTok são os que eu estou mais frequentes. E uma vez por semana eu tenho lives no YouTube e eu transmito simultaneamente ali no LinkedIn e tudo mais. Então é só me procurar Rafael Kiso, você vai me encontrar. Mas eu fiz esse disclaimer do Instagram, porque no Instagram, se você procurar Rafael Kiso, eventualmente vai aparecer vários. E é um só que é o R Kiso, RKISO. Me acompanhem lá. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui na Gazeta do Povo, coluna Gas Conecta Trader de Vendas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comente e siga o Rafael lá. Muito obrigado a todos, tamo junto, valeu. Valeu.